MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago novamente alguém que simboliza uma renovação do pensamento progressista no Estado, que é uma renovação importante para o PT local. Advogado, professor universitário e atualmente superintendente do patrimônio da União em Mato Grosso do Sul. Eu falo com o Thiago Botelho e se eu fosse você eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, se o canal estava parado na pandemia, uma das coisas que deu uma sacudida nele na volta foi a tua entrevista ali em agosto de 2022, foi uma honra. Agradeço até hoje o amigo Ives, né? Que oportunizou a tua vinda aqui. E ali, desde então, eu já percebi que você seria um grande destaque naquele pleito. Não só você, mas o PT estaria de volta de alguma forma, mostrando um protagonismo de discurso. Porque o PT ele não é só um partido político, ele tem que ter esse protagonismo de discurso, porque quando isso fica no vácuo, parece que outros partidos também se omitem, e aí o que acontece é esse acaso, né, que o Brasil viveu, da direita um pouco radical, dar aquela avançada, até parecer não ter contraponto e tudo mais, e aí o PT tem esse protagonismo de discurso, e você com muita coragem, muita tranquilidade, defende isso muito bem. Então não foi nenhuma surpresa ter ido tão bem na eleição, alguém que já tinha lançado um livro de defesa da ex-presidente Dilma e tudo mais, e que levou isso também tanto para o mais intelectual na rua ou para a pessoa mais simples, o que era importante. O presidente Lula venceu, como você falou, né? Você acabou não sendo um vencedor nas urnas, mas foi um vencedor moral. Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui no MS em Dia. E agora nós vamos botar em dia o nosso papo político, verdade, né? Tem muita coisa. Exato. Eu estive candidato ao Senado e era um projeto muito sabido da minha parte e muito difícil. Não foi fácil. Eu enfrentava dois ex-ministros, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Mandetta, ministro da Saúde, um ex-juiz federal que na última eleição, né, tinha sido candidato ao governo, foi ao segundo turno, e eu como alguém que estava na política me apresentando para a sociedade pela primeira vez. Mas eu digo a todos vocês que estão nos assistindo que a gente precisa ocupar esses espaços e a gente não pode ter medo. Eu tive medo, eu falo para as pessoas que às vezes na madrugada eu não tinha avião igual a Tereza Cristina e o Mandetta, que rodavam o estado de avião. Eu ia de carro, com amigos meus que toparam essa loucura de construir um projeto ao Senado, audacioso, né? E aí às vezes eu falava, meu Deus, mas por que eu me coloquei nessa situação? Porque financeiramente era muito diferente, todos eles tiveram 3 milhões de fundo eleitoral, eu tive 600 mil reais, e aí o que me movia era o sentimento das pessoas. Eu sou filho de uma geração de petistas, meu pai e minha mãe, petistas, que acreditavam que a política é o espaço do trabalhador, do professor, do homem e da mulher do interior, do indígena, do gay, da lésbica, do rico e do pobre. Né? E eu fui vendo um PT que acabou ficando movido por projetos eleitorais. Então, é muito importante o mandato do Zeca, do Vander, do Pedro Kemp, mas eles estão há muito tempo na política e a sociedade, de tempo em tempo, ela pede novos quadros. E a extrema-direita e a direita percebeu isso. O deputado federal mais votado do Brasil é o Nicolas, da extrema-direita, de Minas Gerais. Um quadro que chamou a atenção em Mato Grosso do Sul é a Camila Jara, uma jovem. Então, ou os partidos de esquerda percebem que é necessário fazer uma renovação e não é jogar as pessoas velhas fora ou não tem importância. Eu tenho a maior carinho e admiração pelo Zeca, pelo Vander, pelo Pedro Kemp, pela agora Gleice, porque eles construíram uma trajetória. Mas a história da minha mãe, a história do meu pai precisa se conectar com a história do filho deles. E eu sempre digo, eu sou de uma geração, eu nasci na década de 80. Nós entregamos a política para os pais e para os tios. E eles não querem deixar a gente ocupar esses espaços. Então você que nasceu na década de 80, 90, nos anos 2000, se coloque à disposição da política, seja de direita, seja de esquerda. Mas a gente precisa ocupar esse espaço. E eu saí muito feliz com a eleição de Senado. Eu enfrentava dois ex-ministros, um juiz e mesmo assim,
Por 25 mil votos eu não fiquei na frente de um ministro, né? Eu fiquei em terceiro lugar das eleições, tive 178 mil votos, mas fiquei na frente de um ex-candidato ao governo, o Odilon. Por 25 mil votos eu não fiquei na frente do Mandetta. E reconheço a vitória da Tereza Cristina. Né? Diferente da extrema-direita, que contesta a eleição via urna eletrônica, só que eles só contestam a eleição das pessoas de esquerda que ganham. Ninguém contestou a urna eletrônica porque a Tereza Cristina ganhou. Mas eu concorri com a Tereza Cristina e reconheço. Ela gastou muito dinheiro, né? 3 milhões só de fundo, mas ganhou a eleição. E parabéns para ela que ganhou a eleição. Espero que ela trabalhe um pouco mais, ache um mandato tímido de uma senadora que precisa, sim, estar presente. Eu não vejo ela nas reuniões, eu não vejo ela em lançamento, não vejo ela discutindo as necessidades dos mais pobres. Ela é uma pessoa vinculada ao agronegócio, que bom, mas ela é eleita para representar muita gente. Bom, e o Brasil deu essa virada que você até anunciou do Bolsonaro para o Lula. E aí vem 2023 e os esqueletos no armário, né? Os legados. Sim. Eu recebi aqui recentemente o Paulo, superintendente do INCRA, certo, né? E ele falou da dificuldade que seria esse ano para organizar para os anos seguintes, dada a situação que ele recebeu e o desaparelhamento do órgão. Na superintendência do Patrimônio da União, que hoje você está à frente, em todo o país há superintendências e tal, vivia-se aquele pensamento do liquida tudo, que o Brasil está devendo muito, que a conta não fecha, que a gente tem que desfazer do patrimônio, lembrando que esse patrimônio é pago com dinheiro público, né? E que muitas vezes até um déficit de patrimônio, porque a gente sabe o gargalo que é os aluguéis para prédios públicos. E aí você, com toda a sua sobriedade, pragmatismo e tudo mais, recebeu também essa missão. Para ti foi mais ou menos o que aconteceu com o Paulo também? Você recebeu muita surpresa com relação a isso? Bem, vamos lá. Primeiro, eu saio da eleição, fico até julho na Universidade Federal da Grande Dourados, onde eu coordenava o curso de Direito, e aí eu recebo um convite da Casa Civil para estar, então, assumindo a Superintendência do Patrimônio da União. Talvez vocês não saibam o que é a SPU. No artigo 20 da Constituição Federal está descrito são bens da União, e tem um rol de bens. Então, tudo que seja do governo federal no Mato Grosso do Sul é a Superintendência do Patrimônio da União que cuida. Quando eu cheguei lá, eu encontrei servidores muito comprometidos, servidores públicos dedicados, mas encontrei também terra arrasada. Eu vou falar de onde eu estou. Dentro do gabinete, eu encontrei mais de 250 processos parados. Hoje, se você chegar lá, não tem 30 processos no gabinete. Nós fizemos uma reestruturação de gestão somado aos servidores competentes que lá estavam, e o governo federal ele mudou a perspectiva do que é o patrimônio da União. O governo Bolsonaro ele queria fazer a Black Friday do patrimônio da União, ele queria vender tudo, vende, se desfaz. Só que a incompetência é tamanha que eles achavam, eles somaram, o Brasil tem tantos trilhões de reais parado. Nesses trilhões tinha praia, o Pantanal. Você vai vender praia? Você vai vender o Pantanal? Não tem como. E aí eles foram percebendo que você não dispõe o patrimônio do governo federal de maneira simples. Você tem que fazer uma licitação. Enquanto no particular eu te ofereço aqui, se você quiser comprar, você compra, na União eu não posso chegar para o particular e falar, quer essa caneca? Não, tem que fazer uma... Tiago, deixa eu até te interromper, esse último raciocínio. Você que é um advogado, um cara que professor universitário e tudo mais, cara, chega, isso que você está contando, chega a beirar, de certa forma, até uma certa inocência de quem se postula a ocupar um cargo público, aí alguém vai atender isso como ministro, como superintendente, e embarca nisso, porque existe uma legalidade por trás das coisas. Danilo, você é um cara delicado. Eu chamaria de incompetência mesmo. São pessoas incompetentes que não têm a menor percepção de que o patrimônio da União, e aí é onde o presidente Lula muda essa perspectiva, o patrimônio da União tem que ser usado para os estados, para os municípios e para a União. Então, qual é a nossa perspectiva? Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida hoje, primeiro local que onde tem terreno público é na SPU. Então, nós já fizemos um levantamento em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, onde temos terreno, nós estamos oferecendo ao governo federal para que ele venha, ou para o governo estadual, através da GEAB, aqui em Campo Grande, pela EMA, e nós estamos deixando à disposição dos prefeitos, do governador e
do presidente Lula, para que a gente possa otimizar. Então, o patrimônio da União, que era utilizado para venda, hoje ele é utilizado para potencializar políticas públicas. Veja só, a maioria dos órgãos do governo federal não possuem prédio. Estrutura predial, aluga-se. O governo federal, no Mato Grosso do Sul, ele gasta, o governo federal, municipal e estadual, gasta muito com prédio público. Por que a gente não passa a utilizar esse patrimônio para construir estruturas prediais, para reunir? O meu sonho enquanto superintendente, e estou desenvolvendo esse projeto, é construir, não tem... ali, toda a estrutura do governo do estado, no Parque dos Poderes, por que a gente não constrói uma estrutura predial que vai ter o INCRA, o IBAMA, a FUNAI, a SPU, o prefeito de Vinhema, de Naviraí, de Anaurilândia, ele chega, ele vai na FUNAI em um local, no INCRA no outro, na SPU no outro, ele fica o dia inteiro rodando Campo Grande. E outra, nós precisamos dar visibilidade para as ações do presidente Lula. Por quê? Quando você tem uma estrutura predial, as pessoas sabem, se eu perguntar para a maioria dos cidadãos de Mato Grosso do Sul, você sabe onde fica a SPU do Mato Grosso do Sul? Não sei, nem sabia que existia esse órgão. Então, é uma deficiência nossa. Enquanto servidor público, se as pessoas não sabem onde fica e o que faz, nós precisamos da transparência. Né? Então nós estamos mudando, já fizemos uma pequena mudança na nossa estrutura, pintamos o prédio, estamos organizando e eu tenho me comunicado muito com os prefeitos, com o governador Eduardo Riedel, tive com ele agora na quarta-feira, na terça-feira eu tive com o Eduardo Riedel, no Ministério dos Transportes, com o ministro Renan Filho, discutindo ferrovia, hidrovia, discutindo rodovias. Por quê? Política se faz com diálogo. Né, o Eduardo Riedel é de outro partido e está tudo bem. Ele ganhou a eleição, nós somos do PT, ele é do PSDB, ele é o governador do estado, eu sou um superintendente, eu não me recuso a conversar com ninguém. Inclusive, assim que cheguei na SPU, eu falei para os servidores. Eu tinha sido candidato ao Senado, né? Eu falei, olha, aqui vão entrar prefeitos do Bolsonaro, prefeitos do Lula, e eles vão ser tratados da mesma maneira por mim. A disputa que a gente tinha que fazer era na urna, no discurso com a sociedade. E nesse discurso nós ganhamos. O presidente Lula é o presidente. Com os prefeitos bolsonaristas, esses dias teve um lá que falou, nem sabia que isso era tão legal, porque eu fiquei com medo. Falei, não precisa ter medo. Eu acho que a política é dos diferentes. Mas depois que acaba a eleição, a gente tem que pensar na população. Bom, você, como alguém que entende bem da lei, sabe que a lei, principalmente para a esfera pública, ela é impessoal. Né? E essa medida que você está falando é o que deveria ser regra, né? Todo mundo ser republicano. Mas o governo no Brasil, ele deveria, pelo menos o que rege a lei, pensar no futuro. Ser obrigado a pensar no futuro. E o que a gente tem visto, principalmente no Mato Grosso do Sul, são governos imediatistas. Sim. O governo estadual até que pensou no futuro de uma forma um pouco, vamos botar, dura, austera demais, né? Sim. Em 2015, teve aquelas reformas e tudo mais, né? Mas era uma onda que vinha acontecendo nacionalmente também. Mas nas cidades, a gente tem visto, nas grandes cidades do Mato Grosso do Sul, uma crise de perspectiva. Né? Campo Grande simboliza bem isso, Dourados também está na mesma situação, Três Lagoas. Lembrando que a gente é um estado que tem pouca população, mas tem tido um ciclo migratório grande para cá. É um estado fronteiriço. Fronteiriço. E os problemas eles vão aparecendo, como se fossem surpresas, milagres. Só que eles não são obra do acaso. Né? Onde tem gente, tem problema. Sim. Tem desafio para acontecer. O seu nome é um dos nomes cotados, pela forma como você faz política, para o futuro de Dourados. Sim. Como que é, assim, sendo alguém que tem tanto zelo pelo interior, na nossa última entrevista você falou disso, né? E o interior, ele não pode mais levar as coisas de qualquer jeito, né? Ele tem que pensar de uma maneira moderna as coisas, né? Porque um erro acaba custando muito caro. A gente lembra que Dourados teve alguns anos atrás dificuldade para pagar a folha de pagamento, aquele drama todo, aí aquela política polarizada, e aí quem paga essa conta é o cidadão, né?
Não, primeiro, as pessoas me perguntam se eu não tenho mais casa em Dourados, né? Como eu estou atuando em Campo Grande. Eu falei que eu não deixo de ter casa em Dourados, porque eu sou de Dourados, eu estou em Campo Grande. Amo a cidade morena. É uma experiência de gestão que você está tendo. E eu sou uma pessoa do interior. Nasci em Vinhema, cresci em Naviraí e hoje o meu domicílio eleitoral é Dourados e vai continuar sendo. Porque as pessoas têm uma perspectiva de que entrou na política tem que mudar para a capital. E eu acho que essa é uma lógica pequena, porque é na capital as coisas acontecem, mas é no interior que a vida também demanda de representantes. Então eu seguirei em Dourados. Eu saio de uma eleição de Senado dentro de uma perspectiva de que eu seguirei na política. Como você disse, eu tive uma derrota eleitoral, mas uma vitória política. Eu saio de uma pessoa em que tinha um reduto, em que as pessoas me conheciam muito pequeno. Hoje eu vou em Coxinha, eu vou em Ladário, eu vou em Três Lagoas, as pessoas me conhecem pelo trabalho que nós fizemos na eleição, né? E eu me coloquei automaticamente à disposição do município de Dourados para ser pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Dourados precisa de gestão. Dourados, há algum tempo, vem se dando a experiência ruim de uma perspectiva meramente política. O prefeito que ganhou a eleição, ele só conversa com os amigos dele, o secretário. Pra você ter noção, o prefeito de Dourados, desde a eleição dele, a gente nunca conversou. Nós temos as nossas diferenças, nós somos adversário político, né? Mas nós temos algo em comum, que a gente quer o bem do município. Ao menos eu, Thiago, quero o bem de Dourados. É um prefeito que não conversa com a população, é um prefeito que não conversa com a classe política, e não é com o Thiago. Ele não conversa com ninguém, porque eu sondei em vários políticos, não conversa, é uma pessoa... Então, Dourados não pode seguir da maneira como está. Nós somos de gestão. Hoje, Dourados não paga o piso dos professores, agora que vai pagar o piso da enfermagem. Dourados não tem um plano estratégico para a questão da saúde, para a questão da infraestrutura, da urbanização, da habitação. Você chega lá, não tem um parque, como aqui na capital nós temos o Parque das Nações Indígenas. É uma população indígena que sofre. Agora, com a... Até te falo que esse Campo Grande é muito complexo de se administrar, porque é a capital e é a maior cidade. Mas Dourados, acho que empata por conta do mix que é, né? Essa questão da população indígena, a forma como foi pensada a cidade durante vários anos, o crescimento desordenado. Exato. E Dourados não teve uma boa sequência de prefeitos, o que gerou uma dívida ativa enorme. E uma dificuldade de fluxo de caixa. Exato. Assim, eu particularmente não acho que Dourados tenha problema com a questão indígena. Eu acho que os povos indígenas agregam uma cultura que é desrespeitada. Dourados poderia ser um grande centro, né, cultural. Nós temos ali em Dourados, é uma cidade que fala mais de 3 línguas. Isso é invisibilizado. Dourados fala português, Dourados fala guarani, fala terena, Dourados fala espanhol, porque está muito próximo do Paraguai. E essas potencialidades, elas são desprezadas, né? Então, você não tem um memorial dos povos indígenas, Dourados não tem lazer. O teatro do Parque dos Ipês, que é o coração cultural do município, está quase caindo aos pedaços. O prefeito deu conta de fazer uma reforma. Não tem espaços de cenas culturais. Então, o que eu vejo em Dourados? Dourados tem pujante o agronegócio, Dourados tem pujante a questão empresarial, a questão educacional, eu vejo como pujante a questão étnica e cultural, só que há uma perspectiva muito limitada de valorização só do agronegócio. Então, nós precisamos valorizar a microempresa, os pequenos empresários, os bairros do município precisam de mais atenção. Se você vai no Água Boa, se você vai na grande Dourados, que o centro de Dourados é muito pequeno, né? Mas se você chega lá, então, no Canaã, se você chega... Está abandonado. Está abandonado. E outra, tudo isso é fruto também de uma Câmara que durante muitos anos brigaram demais, né? Foi aquela coisa difícil de fazer aquela política do ganha-ganha. Praticar o diálogo e propor o diálogo lá não é muito fácil, mas assim, é um caminho para a cidade para olhar para o futuro, né? O fato de você não estar lá diretamente, você vai muito lá, mas você está aqui, você tem o seu trabalho, o seu emprego, e você é um cara muito requisitado em Brasília também.
né? Como que faz? A internet te ajuda a estar sabendo as coisas da cidade, a receber as demandas? Porque tem muita gente já, assim, tipo assim, as pessoas elas colocam essas esperanças dela em alguém que elas veem como herói. Então eu acredito que já deve estar chegando, ou no seu celular, ou na tua rede social, pedidos já da população, e isso acaba deixando até a pré-campanha muito legal hoje em dia, né? Porque facilita o mapeamento. Né? Olha, para mim não existe essa possibilidade, né, de não estar indo a Dourados. Eu tenho ido bastante, eu sou muito requisitado aqui, e nós estamos falando de julho que eu tomei posse, então agosto, setembro, outubro, agora vão dar 4 meses, né? E a pré-campanha, em sendo candidato a prefeito, em abril eu preciso me afastar. Então é o período em que eu retorno para fazer a campanha. Uma gestão intensificada. E tenho me dedicado assim 10, 12 horas na superintendência. Mas está tranquilo, as pessoas elas têm... E para mim, o mais bonito da eleição do Senado é a esperança que aquela campanha gerou nas pessoas, do novo, da renovação, de um PT com um compromisso com as suas reais bandeiras, né? Porque assim, eu acho que nós não podemos ter só projeto eleitoral. Nós temos que ter projeto de ideias. Há um limite. A política não vale tudo para mim, né? Então, assim, eu já fui muito testado nesse quesito sobre propostas, por exemplo, muitos convites para composições, aí eu falo, não, aqui é meu limite. Né? A gente não defende as mesmas coisas. Eu defendo a educação. O senhor ou a senhora são contra o projeto educacional, o qual eu acredito. É uma política pensada, né? E eu também não gosto de pessoas que tentam passar uma coerência. Eu acho que todo mundo carrega em si um pouco de incoerência, sim, carrega erros, carrega falhas, mas diariamente eu tento fazer um movimento comigo de da onde eu vim, o que eu acredito, porque senão a política ela vai se misturando e de repente ela fica tão turva. Mas acontece isso mesmo, Thiago. Gente que fica muito tempo no poder perde a identidade, né? Mas assim, o eleitor ele é uma caixinha de surpresas, né? Porque a gente tem os posicionados, quem já escolhe uma linha política e tudo mais. Você tem aqueles que, infelizmente, estão caminhando para uma abstenção, sim, e aí adotaram isso como uma prática política, não votar ou praticamente rejeitar o pleito, que é muito perigoso. E você tem os observadores, aquela galera que está olhando, começa a prestar atenção, opa, estou vendo aquele cara grandão ali do PT, fala bem, é coerente e tudo mais. E esses observadores, na história de Mato Grosso do Sul, eles foram responsáveis por grandes marcos. Sim. A própria eleição do Zeca em 98 foi a partir de um crescimento elástico eleitoral, que para muitos foi uma surpresa, mas é esse campo de observadores que passa a definir, não, tá cansativo o que está rolando aqui, vamos mudar. Em 96, o PMDB toma um susto e perde uma eleição aí com menos de 1.000 votos, até hoje contestada. E nas cidades isso também aconteceu. Dourados foi uma cidade que já teve prefeito do PT, né? E fez um baita de um mandato. Você acha que isso é o teu grande trunfo? Essa galera ali que não se manifesta, que estão de olho, mas que são cidadãos assim, que eles trabalham, que estudam, que eles tentam levar a vida deles da melhor forma, né? E que não gostam da radicalização. Né? E que se vier esse pensamento, olha gente, vamos cuidar das pessoas, da qualidade de vida das pessoas e do trabalhador. Porque o trabalhador está começando a sair daquela alienação dele ter vergonha de ser trabalhador. Ter vergonha de ser cidadão normal, tal. Ele não precisa ser superstar. Está começando a cair a ficha. Isso te ajuda muito, né? O meu maior exemplo político, primeiro é o Lula, depois meu pai e minha mãe, né? Eu acho que o Lula, ele entende muito sobre a política brasileira. E a política brasileira, ela é uma política que durante muito tempo excluiu o trabalhador. Durante muito tempo, político no Brasil era médico, advogado, gente rica. Então, o Lula virar presidente é uma virada de chave em que um torneiro mecânico, ele vira presidente do Brasil fazendo um grande movimento de compreender que no presidencialismo
você também precisa do Congresso. E aí você precisa ter uma elasticidade política muito grande. Eu não tenho problema com alianças pragmáticas. O meu compromisso é com ideias... Não, exatamente. Por exemplo, a Simone Tebet, é a primeira vez que a Simone Tebet está numa gestão do PT. E é um baita quadro do nosso Estado. E é uma pessoa, na minha interpretação, de centro-direita. E tá tudo bem. Agora, esse apoio, essa aliança, ela precisa ser construída a partir de uma defesa de ideias muito claras, né? Então, o que eu percebo? Eu percebo que a nossa ascensão política enquanto candidato ao Senado e numa possibilidade de candidatura a prefeito, ela traz para Dourados uma nova alternativa. Dourados teve Tetila como prefeito e depois um vácuo de lideranças políticas, né? E por quê? Em função de alianças que não foram positivas para o PT. O PT foi vice do Murilo, depois o PT, em 2017, faz uma aliança com o MDB, logo após o golpe da presidenta Dilma, e vai não tendo candidato. Aí na pandemia, com Lula preso, nós tivemos o professor João Carlos, um excelente quadro, Lula preso e pandemia, o João teve 10 mil votos. E Dourados não tem segundo turno, diferente da capital que tem segundo turno, Dourados não tem. Na nossa eleição de Senado, eu obtive 23 mil votos em Dourados. Isso quer dizer, ficamos em segundo lugar, isso quer dizer que pra gente, com Lula saindo da cadeia e sendo candidato a presidente, Bolsonaro o presidente. Hoje o cenário é todo diferente. Nós temos um prefeito com o maior índice de rejeição nas pesquisas, nós temos Lula presidente e nós já fomos testados na urna. O trabalhador, e aí uma problemática das pesquisas, as pesquisas eleitorais me botavam com 3%, 4%. Elas não erraram pouco, elas erraram muito. E por isso que eu sempre digo, eu vejo pesquisas, mas eu acredito na urna. Mas aí tem um outro lado também. Como professor, você leva uma grande vantagem na questão do debate, né? Bem preparado, bem orientado, e nessa linha de coerência com relação ao projeto, né? Como você falou, uma eleição que ela não tem segundo turno, os debates são intensos. Aí eles não vão. Tipo a Tereza Cristina, que não aceitou um debate com um professor universitário. Mas aí o eleitor também tem que ser esperto em relação a isso. Então, mas aí se esconde, né, atrás das redes sociais, porque o debate, ele é a transparência. Né? Porque a rede social não necessariamente ela reflete aquilo que a pessoa é. Você não tem contraponto. Não, e outra, um discurso pode ser ensaiado. Sim. No debate não tem ensaio. O debate é a pergunta, a resposta, a réplica e a tréplica. Por exemplo, a Tereza Cristina não aceitou ir para um debate de senador no Mato Grosso do Sul. E os prefeitos também muitas vezes não vão ao debate, ainda mais quando vai à reeleição. Mas eu estou à disposição de debater com os candidatos a prefeitos. Eu não deixarei de ir em qualquer debate, porque acho que o eleitor ele precisa ser respeitado. Quando você não vai no debate, você quer esconder alguma coisa. É medo do seu passado ou daquilo que você vai projetar para o presente, né? Então, eu estou muito animado com essa eleição de Dourados, eu estou muito animado com a possibilidade de Dourados voltar a ter uma gestão do PT. Dourados já foi bonita, Dourados já foi uma cidade com flores, onde a saúde era cuidada com carinho, a educação. Portanto, o Tetila é uma pessoa que vive na memória das pessoas. Sim, e outra, não deixa de ser uma referência, claro, cada um na sua época, né? Mas olha, eu, com alguma estrada aí na política, né, acompanhando, tenho me dizer, não só em nível estadual, como municipal, e nas grandes cidades aqui, e também em outras cidades menores, que o PT logo, logo vai fazer um barulho muito grande. Não só por conta da figura do Lula, mas até por uma questão de comportamento da sociedade. Né? O Mato Grosso, o sul-Mato Grossense, o que acontece? Tem hora que ele acorda e percebe que nem todo mundo é fazendeiro, nem todo mundo é empresário, e nem todo mundo tem a vida que pediu a Deus, às vezes, num cargo público maravilhoso, né? Demora, às vezes dá aquela dormida de vários anos. Mas quando isso acontece, as revoluções acontecem. A eleição do Bolsonaro, a presidência do Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro, ela também foi pedagógica. Eu tenho inúmeros amigos que não se identificavam
como petista. Mas o Bolsonaro, ele obrigou as pessoas, a política bolsonarista de radicalismo, de ódio às minorias, de discursos inflamados, né, de um conservadorismo em excesso, né, levou com que as pessoas tivessem que escolher um lado. Então, por isso a polarização. Né? A polarização ela se dá porque a política bolsonarista ela traz as pessoas extremistas para um lado e, ao mesmo tempo, afasta as pessoas que acreditam na democracia. E a democracia ela não é o regime dos iguais. A democracia é o regime dos desiguais, mas que dentro dessas desigualdades, as minorias também possuem direito. Eu tinha uma professora no doutorado que ela sempre dizia que a democracia só é o regime da maioria. Mas a maioria não manda. A maioria escolhe o representante, vai lá e vota. Mas ela não tem o poder, por exemplo, de excluir os negros, as mulheres, os LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, os quilombolas, que era o que o Bolsonaro fazia. Porque o discurso bolsonarista, ele é um discurso de exclusão, de extermínio. Até porque a democracia ela requer uma certa ética. Por exemplo, você é do PT, você é comunista. Não, o PT não é comunista. Porque é isso, a tentativa bolsonarista ela é de extermínio, seja com a arma, seja com um discurso onde isso é comunista, isso é ideologia de gênero, isso é doutrinação. Não, vamos sentar numa mesa e vamos discutir, são projetos de vida diferentes. Mas não existe. Então, a eleição do Bolsonaro, ela coloca pessoas que acreditam na democracia de um lado e pessoas que não acreditam na democracia de outro. Pessoas que acreditam na ciência e pessoas que não acreditam na ciência. Mas a social-democracia, ela tomou alguns sustos no mundo aí, e aqui no Brasil, pelo fato de, comparado com a realidade atual, contemporânea, ela ser um pouco lerda. Por ser um pouco dogmática. O PT, por exemplo, ele é bastante ritualístico na escolha de alguém que vai representá-lo numa campanha. Até da escolha da chapa proporcional ao vereador, os deputados também segue a mesma linha, né? É uma disputa intensa, às vezes assim, até quem vai para uma campanha vai sangrando, porque não se tem um partido que isso é difícil, é o PT. E o populismo de direita, ele seguiu um verticalismo que a gente sabia que ele não era por muito tempo real, mas ele era muito assim prático, né? Uma linha direta com as pessoas e tudo mais, apostando talvez naquela pessoa que se achava esquecida e tudo mais, e num discurso raso, né, que nunca se abordava com muito contexto, entrava na mente do eleitor. Você, de qualquer forma, o mundo não mudou tanto, você vai ter que passar por todo esse campeonato interno do PT ano que vem, caso seja o nome do partido para a Prefeitura de Dourados. Para Senado foi um pouco isso também, não foi fácil, né? O livro ajudou, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, o bonito do PT é que não é o ex-governador ou o governador que escolhe quem vai ser o candidato. Eu estou no PT porque o PT é o único partido que me dá espaço em sendo professor de ser candidato ao Senado. Quando eu me coloquei à disposição de ser candidato ao Senado, nós tínhamos 4 pré-candidatos ao Senado. Nós tínhamos o Dr. Ronaldo, nós tínhamos a Gisele Marques, nós tínhamos o Corumbá e eu. E o que o partido faz? Democraticamente, a militância, a história, a projeção da pessoa vai fazer com que ela... Porque senão não é um partido, o partido tem dono e o dono escolhe. Então quem é o prefeito de Campo Grande? O governador escolhe. Quem é a franquia? Exato. Então, o PT, ele é dinâmico e eu não tenho problema. Eu, democraticamente, por exemplo, nós chegamos a um consenso que o meu nome era o nome ao Senado. E o que eu tenho feito, por exemplo, em Dourados? Tem outro pré-candidato em Dourados. O vereador, ele existia, uma pessoa que eu respeito enormemente, né? Mas diferente do PSDB, que vira uma briga, eles brigam, não sei o que, balala. Não, lá é o seguinte... Se até novembro, final de novembro, nós não tivermos nome definido, né, unanimidade, o diretório tem 75%, vai ter que votar e escolher. Se não escolher, nós temos prévia e para mim está tudo bem. Participar de uma prévia no PT, me colocando à disposição da população e do partido, para mim é um orgulho. E se eu não ganhar, o que eu acho muito difícil, mas caso eu não venha, eu sempre dizia o quê? Eu vou ser candidato ao Senado.
E as pessoas, será? Até a imprensa teve dificuldade de acreditar. Quem que é esse menino doido que chega, nunca foi candidato? Porque quem que é candidato a Senado? É o reitor da universidade, é o ex-governador, é o ex-deputado federal. Não é uma pessoa que nunca... Fomos mais jovens, né, da história. Exatamente. A Constituição exige 35 anos, eu fui candidato com 39. Né? Então, assim, eu estava ali. E a candidatura a prefeito da mesma forma. Mas eu falo, sabe, porque hoje em dia, as prévias, elas até precisaram ser mais antecipadas. Sim, por conta disso, né? Cada pré-campanha. O PT estava com uma mania, alguns anos atrás, de decidir em cima da hora. Sim. Isso prejudicava até a competitividade. Assim, o Douradense já sabe que eu sou pré-candidato, porque eu saí da eleição do Senado e falei, estou à disposição de Dourados, do Douradense e do Partido dos Trabalhadores. Isso é importante, né? Porque é isso, aquilo que nome correr, né? Não, e aquilo que eu falei para você, eu realmente acredito na política. E a política que eu acredito é a política que muda a vida dos mais pobres, é a política que muda a vida da sociedade e a política do diálogo. Então, eu não tenho problema algum em me colocar à disposição. Algumas pessoas falam, mas é muito cedo. Não, não é cedo. Né? E a gente demarcou bem esse campo, as pesquisas vêm nos colocando com uma projeção maior do que a que o PT teve na última eleição, né? O Partido dos Trabalhadores vai fazer uma pesquisa agora em Dourados também, eles me comunicaram e eu estou animado. Eu entendo que Dourados precisa de uma administração que olhe para os bairros, que olhe para os mais pobres, que olhe para o microempresário, que olhe para os professores, os enfermeiros, os servidores públicos, e eu estou à disposição e vamos lutar para que isso aconteça. Uma última pergunta. Bom, você é um cara que você tem uma trajetória. Né? Se não fosse a política, você tem uma vida muito bem resolvida. Né? Uma carreira brilhante, em ascensão, né? que envolve muito estudo, muito conhecimento, e aí você empresta tudo isso para a política. Sim. Participa de uma campanha eleitoral e sai como um vitorioso moral daquilo ali. E eu acredito que em algum momento você ganha e vence para Dourados. Se não for nessa, é na próxima, mas a chance disso acontecer nessa é muito grande. O que me preocupa? A cadeira de prefeito em Dourados, a cadeira do executivo, é uma cadeira elétrica. Muita gente finaliza a vida pública ali. Claro que a confiança e a coragem é uma marca sua. Né? Então você não pensa em plano B, não tem como dar errado, e aí eu acredito que você trabalharia horas e horas, como está fazendo agora nos 18 meses da superintendência, para fazer dar certo. Mas seria um pecado muito grande que a gestão pública e o caos da Prefeitura de Dourados, que cada dia progride ainda mais, também botasse um breque numa carreira política que para o PT simboliza um futuro muito importante. Né? Você teme também um pouco isso, porque assim, a gente sabe do tamanho dos problemas, mas só estando lá dentro que você vai ter conhecimento disso. Como foi também na superintendência agora? Né? Eu quero dividir sua fala em dois momentos. O primeiro momento é sobre... meu pai foi vice-prefeito em Naviraí e as pessoas me cobravam para que eu entrasse na política. E a minha fala era sempre o seguinte, eu só vou entrar na política depois de eu ter terminado meu doutorado e estar concursado na Universidade Pública, na Universidade Federal. E por que isso? Primeiro, porque eu não entendo a política como profissão. Então, eu tenho a minha profissão, eu sou professor, eu sou advogado e estou na política. Em algum momento, eu vou chegar para a sociedade e vou falar, agora eu volto para a minha vida acadêmica, para a minha vida na advocacia, porque eu também gosto disso. E o que eu vejo hoje no Brasil é que as pessoas transformam a política em profissão. Por isso, elas precisam reiteradamente sair candidato, porque aquilo é o sustento da família delas. Eu acho isso horrível. Eu tenho um concurso público, eu sou concursado, e diferente da maioria dos políticos de direita e de esquerda. Porque isso é uma coisa que, assim, eu tenho orgulho do meu pai ser engenheiro agrônomo, eu tenho orgulho da minha mãe ser professora e assistente social, e ambos terem me ensinado que política é lugar de transformação e não do seu emprego. E educação define o que você é. Exato. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, não tem como dar errado a Prefeitura de Dourados. Tem como dar errado a Prefeitura de Dourados se um prefeito não tem coragem de acordar às 6 da manhã e sair de lá 11h30, que é o que acontece com o atual prefeito. Ele não tem coragem de acordar cedo
ir lá trabalhar, fazer gestão e acreditar no servidor público. Porque uma coisa que eu acredito, e aqui a gente precisa mudar a nossa mentalidade. As pessoas falam, tem que privatizar. Tem que privatizar? A CCRV é boa? É privatizada. A Vivo é boa? A TIM é boa? Tudo é privatizada. O plano de saúde que você tem privado, quem tem é bom? O serviço público, ele está sucateado. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo, mas está sucateado. E mesmo sucateado, é ele que atende o brasileiro. E se você não investir, pior. Mas o que eu estou te falando? A gente primeiro precisa acreditar no serviço público e no servidor público. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diálogo franco. O prefeito de Dourados não tem coragem no sindicato dos professores. Para chegar para eles, isso eu quero fazer. Se eu não posso pagar o piso, eu vou ter que provar por que eu não posso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso pagar o piso, mas eu dou um aumento de 90% do meu salário. Então, eu vou lá no sindicato dos professores, eu vou abrir uma planilha e vou falar, esse é o orçamento do município, o que eu posso dar de aumento de forma responsável é isso, 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 e eu não tenho mais dinheiro. E eu quero convidar um membro do sindicato para estar no comitê gestor da prefeitura, para a gente construir uma grande estrutura democrática, porque hoje as pessoas... e eu não acho que eu vou ser salvador da pátria. Eu não acho que eu vou salvar Dourados. Mas eu vou minimamente explicar para a população e dar transparência qual a real situação. Eu quero imediatamente abrir uma auditoria na saúde de Dourados. Nós precisamos entender, está ruim? Está ruim. O douradense sabe que a saúde está ruim. Em qualquer pesquisa. Mas por que está ruim? Então, vamos ver onde que o dinheiro público está indo. É falta de dinheiro? Eu vou conversar com o presidente Lula. E aqui é o meu diferencial para qualquer candidato, pré-candidato a prefeito. Eu tenho relação com o atual presidente, coisa que nem quando era o Bolsonaro não deu conta de ajudar o Alan Guedes a terminar o aeroporto de Dourados, homem. O aeroporto de Dourados está fechado há mais de 2 anos, porque há incompetência de um presidente e de um prefeito que não deram conta de gerir. E o problema não é esse. Talvez realmente tenha tido algum problema. Não tem transparência. O prefeito não abre a rede social dele e explica o que está acontecendo. Mas aí tem uma sorte que o Dourados pode ter, porque é o seguinte, algumas pessoas que são desafetos ou que têm uma visão contrária ao Alan Guedes, dizem que ele foi parar lá por acidente. Nem ele acreditava na própria vitória. Né? Tem esse papo. E aí, acabou vencendo, o PSDB perdeu de novo lá. Que engraçado como que o PSDB consegue perder. E deve perder de novo. E deve perder de novo, que nós vamos ganhar. Com todo respeito a Barbosinha, que é um baita cara, mas assim, é incrível a capacidade de ficar repetindo o mesmo erro, né, tal, na cidade, com tanto estudo e tudo mais. Mas aí a forma de fazer política um pouco distante das pessoas deu nisso. Né? E aí a rejeição explode e aí perde novamente. Mas aí o Alan Guedes ele vai e vence meio que por acidente, dá uma coletiva bastante tímida logo que vence, né? E aí a gestão é outra história. Né? Você já está obcecado pela gestão, já está obcecado por trabalhar e doido por esses problemas todos e propõe, no caso, essa coisa de trazer todo mundo para dentro da prefeitura, que infelizmente hoje não existe. E não existia antes também com a Adélia, né, tal. É o caminho, ou dá certo ou não tem mais o que fazer para dar certo. Não, mas quando você traz a população para participar, dá certo. O PT tem um legado do orçamento participativo, isso que eu ia falar. Que é o seguinte... São fórmulas do PT. É uma fórmula, porque assim, a população, centralização. Ela é compreensível. A população compreende a dificuldade. O que ela não compreende é, você promete uma coisa na campanha, você ganha a eleição e quando você vira prefeito, você não cumpre o que você prometeu. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas, a campanha, ela tem que ser uma campanha de olho no olho, e aqui eu falo para todos, não é fácil administrar Dourados. Não adianta romantizar, quem sentar naquela cadeira vai ter dificuldade. Mas as dificuldades são maiores quando você se fecha com seu grupinho político. Hoje, o atual prefeito, ele está centrado no grupo político dele. Ele não consegue ir para a rua participar com a população. Então, nós estamos preparados para isso, nós estamos construindo um programa de governo participativo. O PT ele é dividido em setoriais, setorial da saúde, do meio ambiente, da habitação, da saúde. Esse setorial já está construindo o nosso programa de governo e nós vamos apresentar para Dourados um projeto de continuidade da gestão Tetila. Inclusive, esses dias eu até postei uma foto eu e Tetila e achei que aquela podia ser a foto do Santinho, né?
Pois é. O Tetila de vice traria a experiência petista, bem-sucedida, e a renovação que o PT tanto precisa. Eu já convidei. Ou seja... E é um convite sedutor, né? Porque assim, a chance das coisas serem revistas para uma nova esperança para a cidade é grande. Agora, tudo depende também do eleitor prestar mais atenção em plano de governo, né? Que é o que não aconteceu nos últimos anos. Exato. Mas assim, lá em Dourados, eu já sentei com a Zambuja, já conversei com muita gente, com o Barbosinha, com o Geraldo, com a Lia Nogueira, com o Renato Câmara do MDB, e eu disse que nós do PT estamos abertos ao diálogo, né? Eu não sento para conversar com o gordinho do Bolsonaro, para mim não tem, porque ele é extremista, é uma pessoa radical, e com o atual prefeito também, que a gente é oposição a ele. Mas o PT está aberto, eu entendo que assim como o Lula teve Alckmin de vice, que era um quadro do PSDB, migrou para o PSB, né? Já apresentei ao Azambuja, falei a ele que há a possibilidade de uma aliança do PT e do PSDB, mas o PSDB indicando a vice, porque as pessoas acham que o PT, as pessoas querem o PT, mas querem o PT de vice. E lá em Dourados nós já tiramos isso em plenária, que o PT vai ter candidatura própria. E essa candidatura própria, ela está aberta a composições. Do PSB, do PSDB, do PDT, do MDB. Algo que simbolize social-democracia. Exatamente, algo que represente Lula e Alckmin. Né? Obrigado mais uma vez, uma honra. É um prazer sempre estar aqui no MS em Dia e a próxima eu venho como prefeito. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.